Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é sábado, dia 7 de janeiro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade ao nosso trabalho da nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Lembrando que nós estamos fazendo a jornada junto com alguns pequenos comentários a respeito do livro de exercícios e trazendo a aplicação deles para a nossa jornada de cura. Se você estiver desencontrado com os exercícios, você pode pular essa parte do vídeo, tá? Hoje a nossa lição 7 é Eu Vejo Só o Passado. É uma lição muito importante, né? Então, se você quiser saber mais a respeito da metafísica dessa lição, assista ao vídeo de 2022. E se você quiser saber mais sobre as atualizações feitas pelo nosso Mestre Jesus para essa lição, assista o vídeo de 2021, tá bom? Eu vou ler alguns trechos aqui da lição e vou pedir e vou orientar a aplicação dela para o dia de hoje, para a nossa prática, tá? Então, Jesus diz assim: é particularmente difícil acreditar nessa ideia a princípio. No entanto, é o fundamento racional para todas as precedentes, quer dizer, para todas as 6 lições anteriores. É a razão pela qual nada do que veio significa coisa alguma. É a razão pela qual deste a tudo o que vês todo o significado que tem para ti. É a razão pela qual não compreendes coisa alguma do que vês. É a razão pela qual os teus pensamentos não significam coisa alguma e são como as coisas que vês. É a razão pela qual nunca estás transtornado pela razão que imaginas. E, finalmente, é a razão pela qual estás transtornado por ver algo que não existe. Aí ele diz assim: ideias velhas sobre o tempo são muito difíceis de serem mudadas, porque tudo aquilo em que acreditas tem as suas raízes no tempo e depende de não aprenderes essas novas ideias sobre ele. Isto é, ele está falando do tempo na terceira dimensão, da percepção do tempo como sendo linear, e a gente tendo um passado atrás de nós, um momento presente, um futuro à nossa frente, tá? No entanto, é precisamente por isso que precisas de novas ideias sobre o tempo. Essa primeira ideia sobre ele não é realmente tão estranha quanto possa parecer de início, tá? Por quê? Porque a gente, na verdade, está enxergando os nossos condicionamentos mentais quando estamos contemplando alguma coisa no momento presente, tá bom? E para a gente alcançar a consciência de quinta dimensão, na quinta dimensão não existem passado, presente e futuro. Existe um eterno agora, tá? Que, se conectado intencionalmente com Deus, se transforma no instante santo, tá? Aí ele diz assim: eu vejo só o passado nesse lápis. Eu vejo só o passado nesse sapato. Eu vejo só o passado nesta mão. Eu vejo só o passado naquele corpo. Eu vejo só o passado naquele rosto. Então, como é que a gente vai praticar? Eu vejo só o passado no corpo de meu pai. Eu vejo só o passado no corpo de minha mãe. Eu vejo só o passado no rosto de meu pai. Eu vejo só o passado no rosto de minha mãe, né? Você, obviamente, ao longo do dia, vai ter a oportunidade de fazer essa prática com outras pessoas. Mas eu peço a você que pelo menos uma vez agora pela manhã e outra vez, pela manhã não, né, que já tá tarde a beça, que eu hoje demorei para gravar o vídeo. E pelo menos uma vez à noite você faça essa prática. Eu vejo só o passado no corpo de meu pai. Se não estiver vivo, não tem problema, tá? Eu vejo só o passado no corpo de minha mãe. Eu vejo só o passado no rosto de meu pai. Eu vejo só o passado no rosto de minha mãe, tá bom? Então, essa vai ser a sua prática para o dia de hoje. Coincidentemente, bom, isso eu vou falar depois, quando a gente começar a ler
o texto do Dr. Kenneth Wapnick, tá? E aí ele pede pra gente ser bem generalista, não omitir nada, tá? Então vamos ler o texto de hoje, do dia 7, do livro da Marianne Williamson, A Year of Miracles, Um Ano de Milagres. Muito bonito, muito bonito. Nós não podemos salvar o mundo sem a ajuda de Deus, mas Ele, Deus, não pode salvar o mundo sem a nossa ajuda. Nós precisamos do amor dele, de Deus, né? Ele precisa das nossas mãos e dos nossos pés. Hoje eu dou a ele as minhas mãos e os meus pés, né? Isso é uma ideia que a gente já praticou no livro de exercícios, agora no final, eu acho, né? Então, é aquela máxima que eu ensinei para vocês lá em 2021. Deus só pode fazer por nós aquilo que ele pode fazer através de nós. E nesse texto de hoje, a Marianne explica como é isso, tá? Um amor que flutua sobre a terra, ainda que bem intencionado, não é o suficiente para salvar o mundo. É um coração bem disposto e um amor incorporado, que é encarnado, né, incorporado, que carregam com eles a autoridade miraculosa, milagrosa de transformar a escuridão em luz, né? Então, Jesus precisa que nós sejamos a luz dele aqui no metaverso, aqui na Matrix, né? Jesus precisa que nós sejamos a encarnação da consciência crística aqui na Matrix, aqui no metaverso. Sem nós, ele não pode fazer nada, né? Deus não pode fazer por nós aquilo que ele não pode fazer através de nós, né? Foi com ela que eu aprendi essa frase, e ela cita que ela aprendeu essa frase com uma psicóloga que é a Marianne Morrissey, tá? Então, Deus não pode fazer por nós aquilo que ele não pode fazer através de nós. E hoje eu oro para que ele trabalhe através de mim. Então, hoje, que nós possamos orar para que Deus trabalhe através de nós. Que eu possa ser utilizado para um propósito maior, à medida em que eu me rendo, à medida em que eu rendo a Ele, entrego a Ele as minhas mãos e os meus pés, os meus pensamentos e o meu comportamento. Que eles possam refletir o amor de Deus, que os anjos possam me guiar, para que eu possa fazer a parte atribuída a mim para ajudar a curar o mundo, né? Então, que eu possa fazer, que eu possa, né, aceitar e agir, né, fazendo aquilo que me é atribuído na minha parte do plano de Deus para a salvação, né? Que eu possa fazer o meu pedacinho, que eu possa colocar o meu tijolinho em cima desse muro de consciência, né? Consciência da qual a humanidade está precisando tanto, né? Nós estamos no meio de um despertar planetário, né? As pessoas estão abrindo suas mentes para essa nova consciência, para que a gente possa, então, construir esse novo planeta Terra, né? E aí ela tem uma oração para gente. Hoje é um dia de rendição, à medida em que eu busco não os meus objetivos, mas o objetivo único de Deus. Que o meu coração possa estar tão aberto e a minha alma tão macia, de forma que eu possa ser um conduíte para todas as coisas boas, para todas as coisas do bem, para que eu possa ser um canal, né, para todas as coisas do bem. Que possa ser revelado para mim onde ir, o que fazer, o que dizer e a quem, para que eu possa servir a Ele da melhor forma, para que eu possa servir a Deus da melhor forma.
em cada momento que eu possa me lembrar de orar. Meu querido Deus, por favor, me use, para que então seja feita a vontade dele, né? Muito bonito, né? Então é mais ou menos a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz, que onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão, né? Que onde houver escuridão, nós juntos e individualmente possamos levar a luz dessa consciência que estamos recebendo e construindo dia após dia, com o estudo do ensinamento de Um Curso em Milagres, tá? E que possamos perseverar no nosso propósito, mesmo nos momentos em que as coisas do lado de fora se tornarem aparentemente desafiadoras, né? Então, com relação a essa lição, né? Antes de começar a ler o Dr. Kenneth, o livro do Dr. Kenneth, né? Comentando essa lição de que eu vejo o sol passado, eu estava vendo um post no Instagram muito legal, né? Eu não me lembro mais de quem era. Aliás, é de alguém que eu não conheço, que eu não sei quem é, mas que fica numa conta que eu sigo e que posta coisas de uma porção de pessoas, né? E ele estava falando assim, imagine que você e a sua vida são um barco a motor, né? E aí você tá lá dentro daquele barco a motor, seguindo com a sua vida e indo para o seu futuro, né? Então, o seu passado são os rastros que esse barco deixou na água, né? E os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas atitudes são no momento presente, né? Os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas atitudes no momento presente, eles são todos o motor propulsor desse barco, né? Então você está construindo o seu futuro através do seu movimento, do seu momento presente, através desse motor, né, que está movendo esse barco nesse momento, agora, não é mesmo? E esses rastros, por mais que se você olhar para trás você vá vê-los, eles fazem parte da história da sua vida, mas não vão ser eles que vão definir para onde você vai agora, não é? Os rastros que um barco deixa na água não vão definir a direção que esse barco vai tomar, né? Para onde esse barco vai, né? E eu achei muito legal, né? Então é exatamente isso. Enquanto nós ficarmos, e é exatamente sobre isso, né? O livro do Dr. Kenneth que a gente está lendo, o Pais e Filhos, né? A nossa aula mais difícil, né? Que eu vou continuar a ler já já, é exatamente sobre isso que Jesus nos fala, né? Quando ele passa essas mensagens para Bill e para Helen, que o Dr. Kenneth comentou nesse livro, né? Enquanto eu ficar acreditando que o meu passado me define hoje, e portanto se me define hoje, define o meu futuro, então eu estou de mãos e pés amarrados, né? Porque efetivamente eu vou entender que o que os meus pais me fizeram ou o que os meus pais deixaram de me fazer está definindo quem eu sou hoje, né? Mas eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito mais do que isso. Mas eu só vou poder alcançar esse muito mais que eu sou a partir do momento em que eu aceitar a realidade daquilo que os meus pais puderam me dar e daquilo que os meus pais não puderam me dar, porque não tinham, né? E no momento em que eu perdoar. E no momento em que eu agradecer por tudo aquilo que eu recebi deles. Porque até as coisas negativas, gente, que eu recebi dos meus pais, ajudaram a formar o meu caráter. E talvez por eu ter sido não contemplado com tantas coisas boas como eu queria,
eu possa ter me tornado uma pessoa mais esforçada, uma pessoa que tem mais força para ir além, né? Para conquistar as coisas por mim, né? Talvez se eu tivesse sido criada por um pai que é uma pessoa mesquinha, talvez eu tenha, a partir disso, decidido me tornar uma pessoa generosa, né? Então, até o que eu não recebia, de alguma forma eu recebi alguma coisa, né? E aí cabe a gente a fazer o que a Marianne Williamson fala em outro livro dela, que eu não me lembro qual é, que é falar assim, mas espera aí, qual é a dádiva que esse pai, que essa mãe, ela falava genericamente, né? Agora eu estou trazendo para o exemplo do pai e da mãe. Então, qual é a dádiva que esse pai e que essa mãe, eles me deram? Eu estou acusando o recebimento? Então, se eu tive uma infância pobre, talvez eu possa ter aprendido a virar um empreendedor, um empresário. Então, na verdade, a minha pobreza foi uma dádiva, porque hoje eu crio a minha própria riqueza, não é? Eu dou emprego, eu gero emprego, eu ajudo as pessoas, eu vendo um produto ou um serviço que está aí fazendo bem para a humanidade. Então, até o que eu não recebi foi dádiva. Mas eu preciso me abrir para aceitar isso, para reconhecer isso e para me apropriar disso, né? Me apropriar. Olha o que eu recebi, né? Hoje, se eu olhar para a minha vida, em todos os aspectos, se eu olhar para a minha vida, eu vou ver que cada qualidade que eu desenvolvi na minha vida e cada qualidade participou de uma realização que eu tenho hoje na minha vida, eu ganhei do meu pai ou da minha mãe, ou de algum antepassado que eu não conheço, né? Eu recebi, né? E fui atraída justamente para encarnar nessa família porque tinha essas afinidades energéticas, entendem? E aí eu vou agradecer. Então a gente volta lá para os textos do ano passado, onde eu falava para vocês que se a tríade ímpia é pecado, culpa e medo, então a tríade sagrada perdão, aceitação, perdão e gratidão, né? Então eu primeiro aceito a realidade tal qual ela foi, né? Ah, o meu pai me abandonou. E qual foi a parte boa de o meu pai ter me abandonado? Né? Qual foi a parte boa? Né? Talvez o meu pai fosse uma pessoa que estava tão fora de si, tão fora de si, tão fora de si, que se ele tivesse ficado, ele poderia ter, sei lá, causado mais mal à família do que tendo ido embora. Talvez até por isso ele tenha ido embora, né? Então eu aceito isso. E aí eu agradeço do jeitinho que isso aconteceu. Ah, mas foi horrível. Tá, mas eu agradeço, porque tinha um aprendizado lá para mim que eu era muito criança para entender. Mas eu posso entender hoje, eu posso me abrir para hoje, nesse trabalho de cura da criança interior que a gente está fazendo, eu falar assim para o Divino Espírito Santo: meu Divino Espírito Santo, qual é a lição que eu tenho que aprender ainda e que eu ainda não aprendi, devido ao fato do meu pai ter abandonado a família? Qual é a lição? Qual foi o presente desse acontecimento na minha vida? Ok? Entendem? E aí eu aceitei, e aí eu vou agradecer e vou perdoar. Eu vou perdoar esse meu pai. Esse meu pai, ele não podia ter feito diferente. Esse meu pai estava submetido a duras programações egóicas. Assim como eu estou submetida hoje a duras programações egóicas. Não é verdade? Né? E no texto de 2021, que eu li com vocês em 2021, eu li ele, né, para preparar a aula de vocês, Jesus fala muito disso. Nós fomos programados desde a mais tenra infância. Nós fomos programados. Esse planeta Terra em terceira dimensão, nessa consciência que nós temos hoje, ainda, que está se movendo, está aumentando, né? Ele é um planeta de terceira dimensão.
ele é um planeta dominado pela programação do ego. Nós encarnamos aqui. E essa foi a nossa escolha. Então, a gente pode também se perdoar por isso, tá? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês antes de começar a ler o texto do Dr. Kenneth é que a Tamires escreveu uma mensagem para mim ontem falando assim: eu vou queimar o caderno no dia 31 de dezembro de 2023. Eu acho essa ideia ótima, Tamires. Eu acho ótima. Eu só vou te prevenir aos outros que tenham decidido fazer isso, que se vocês começarem a se sentir mal com o diário de mudança de atitudes que eu pedi a vocês para fazerem, né? Então queimem antes, tá bom? Queimem antes os medos e os ressentimentos. A parte do autoelogio, a parte da gratidão e a parte das intenções não é necessário, tá? Aí, se vocês quiserem, então façam a parte dos medos e dos ressentimentos em folhas soltas. Ou então comprem um fichário, o que também é uma grande ideia, tá? Comprar um fichário, fazendo um fichário. Tá bom? Então, eu queria deixar isso aqui bem claro para vocês, para que a gente não tenha dúvidas. Uma coisa que escrever sobre os próprios sentimentos faz é dar realidade para as nossas emoções. E isso é maravilhoso em termos psicológicos, tá? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Isso vai fazer com que vocês desenvolvam uma intimidade com vocês mesmos que vocês vão ficar impressionados. O que eu quero dizer com intimidade? Intimidade comigo mesma. É eu saber quando eu estou me sentindo algo e o que eu estou sentindo, né? Agora eu estou com medo. Puxa, se eu não fosse escrever no diário, eu nem ia perceber que eu estou com medo. Então eu vou ficar no meu medo, eu vou sentir o meu medo. Eu vou me abrir para essa experiência, que é a experiência do estar com medo. Mas eu vou entregar o meu medo nas mãos do Divino Espírito Santo, né? Eu vou entregar o meu medo. Esse meu trabalho, esse nosso trabalho de cura da criança interior, ele é um trabalho no qual nós estamos numa aliança com o Divino Espírito Santo, com o Mestre Jesus Cristo, com o nosso eu superior e com Deus Pai. Nós não estamos fazendo nada sozinhos. É uma aliança, é um trabalho de parceria. Então eu vou entregar os meus medos, entregar as minhas mágoas, entregar todos os meus pensamentos negativos que eu estou projetando hoje sobre A, B, C, D ou E que estão na minha vida, né? Que estão me tirando a paz. Eu entrego. Eu faço aquela oração que eu ensinei para vocês nos vídeos do workshop da oração, né? Para quem ainda não tiver assistido, tem o parte 1, tem o parte 2 e eu vou fazer ainda o parte 3 e 4, tá? Ok? Então, vocês vão começar a adquirir uma intimidade com vocês e isso, como eu falei para vocês, isso vai começar a acertar muitas conexões neurais que podem estar desbalanceadas, tá? Muita desregulação cerebral quando a gente tem questões emocionais para resolver. E nós todos nós estamos baratinados aí em maior ou menor nível, tá bom? Vamos voltar à leitura do nosso texto com o Dr. Kenneth, do livro do Dr. Kenneth Wapnick, né? Pais e Filhos, nos lembrando que nós estamos no âmbito da ferida da rejeição. Até o dia 28 ou 29 de fevereiro, não sei se esse ano é bissexto, nós vamos tratar do tema da rejeição, tá bom? Então, o diário de mudança de atitudes de vocês, façam com foco na questão da rejeição, tá bom? Então, eu vou ler novamente o último trecho que Jesus falou ontem, tá? Para a gente poder engrenar aqui nos comentários do Dr. Kenneth Wapnick. Ele diz assim: os teus pais, Bill, teus pais sim te percebiam mal de muitas formas. Não obstante, a sua capacidade para perceber estava bastante distorcida.
e as suas percepções errôneas obstruíam o passo do seu próprio conhecimento. E isso não tem por que obstruir o passo do teu conhecimento. Quer dizer, o que os meus pais fizeram, as percepções equivocadas que os meus pais tiveram a meu respeito, estavam prejudicando a própria evolução espiritual dos meus pais, talvez ainda prejudiquem. Mas agora que eu conheço esse ensinamento, que eu estou estudando e que eu estou aprendendo, o que Jesus nos diz é que não tem mais razão para que a forma como os meus pais me percebiam, a forma equivocada, né, que tem a ver comigo, mas tem a ver com eles também, ela obstrua o passo do meu crescimento em direção ao conhecimento, tá? Que aqui na Matrix, na terceira dimensão, no metaverso, é o que a gente vai chamar de percepção verdadeira. A percepção verdadeira é a projeção do conhecimento do reino dos céus na Matrix, tá? Não há nenhuma razão para que as percepções tergiversadas dos pais de Bill obstruam a sua capacidade de perceber-se corretamente e recordar o conhecimento. A mente tomadora de decisões de Bill escolheu ver os pais dele de certa maneira, que era a maneira que eles estavam percebendo Bill, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Sim, exatamente isso. Essa foi a interpretação de Bill. E quando ele era pequeno, uma criança, era perfeitamente natural que se sentisse ferido e desvalorizado, menosprezado, como consequência da rejeição parental. Aqui ele está falando especificamente da rejeição dos pais de Bill, né? Está falando de William Thetford, o assistente lá da grande escriba de Um Curso em Milagres, a Helen Schucman, tá? Como consequência da rejeição parental. Não obstante, Bill já não era mais uma criança, como tampouco somos nós, quer dizer, agora nós somos adultos. Jesus nos diz em seu curso que já é hora de que amadureçamos, soltemos os nossos egos e nos tornemos como ele, Jesus, né? Então, qual é o objetivo de Jesus? É que nós nos identifiquemos com as nossas consciências crísticas, que a gente faça essa jornada de ascensão junto com ele para que possamos nos tornar como ele, mestres ascensos. É verdade que você ainda crê, Bill, Jesus falando, é verdade que você ainda crê, Bill, que eles te fizeram algo. E esta crença é extremamente perigosa para a tua percepção e absolutamente destrutiva para o teu conhecimento. O termo conhecimento, entre aspas, se refere ao nosso ser crístico. A crença de que os demais nos fazem algo não apenas distorce a nossa percepção, mas destrói a lembrança da nossa identidade, da nossa verdadeira identidade com I maiúscula, tá? Em outras palavras, nunca conheceremos quem somos verdadeiramente, esse quem com letra maiúscula, como Cristo, enquanto mantivermos obstinadamente que as pessoas nos fizeram e continuam nos fazendo coisas terríveis, né? Então, enquanto eu estiver vendo o outro como o meu algoz e me vendo na minha relação com o outro como vítima, seja esse outro quem for, o meu pai, a minha mãe, o meu chefe, o meu filho, o meu empregado, o meu empregador, o governo, eu estou me distanciando da minha identificação com o meu ser real, com o meu ser crístico, tá? E isto aí Jesus fala, e isto é verdadeiro não apenas somente com respeito às atitudes com relação a seus pais, mas também
com respeito ao uso inadequado que você faz das tuas amizades. Aí o Dr. Kenneth comenta: se acreditamos que os pais abusaram de nós, pensaremos que todos os demais também abusam. É impossível manter uma crença acerca de uma só pessoa sem que esta crença se generalize para todo mundo. Talvez não experimentemos isto de forma consciente, mas sim temos em conta que a filiação é una. As percepções com respeito a um são as percepções com respeito a todos. Assim, sempre temos justificativa para fazer o uso indevido dos demais. Não vá ser que eles voltem a nos usar indevidamente de pensamento, palavra ou obra. É quase um axioma em psicologia, né? Quer dizer, uma regra, que os que foram maltratados na infância, quando crescem, se convertem em pais, quando crescem e se convertem em pais, igualmente cometem abusos. Portanto, se não conhecêssemos, se não soubéssemos dos maus tratos... desculpa, traduzi errado. Portanto, se não superamos os maus tratos das nossas infâncias, não resta dúvida de que não os superaremos quando formos pais ou figuras parentais, né? Você pode ser um padrasto, uma madrasta. Consequentemente, não será possível evitar que o passado exerça uma influência danosa na forma de tratar os nossos subordinados, né? Então, eu posso não ser mãe, mas se eu for chefe de alguém ou uma autoridade na vida de alguém, eu vou maltratar os meus subordinados se eu não estiver trabalhando para curar as minhas feridas de infância e se eu fui maltratada na minha infância. E em maior ou menor medida todos nós fomos, né? Não importa o que façamos como pais, como parentes ou como supervisores. Se damos realidade ao abuso, não podemos evitar atuar de forma idêntica, ou de forma sutil ou não tão sutil. Abusaremos dos demais, tal e como acreditamos que fomos abusados. Aí Jesus fala: você, falando para o Bill, né? Você ainda pensa que tem que responder aos seus erros, aos erros dos seus pais, como se os erros dos seus pais tivessem sido verdadeiros, fossem verdadeiros. Quer dizer, como se eles tivessem uma realidade em si, tá bom? Dito de outro modo, se eu acredito que as pessoas me atacam, acreditarei que devo responder aos seus ataques. E este é o ciclo de ataque e defesa. Se eu me sinto culpado, te atacarei e, inevitavelmente, acreditarei que tu responderás com outro ataque. Eu me esqueço do meu primeiro ataque e percebo somente o teu, o que justifica a necessidade de me defender. A lição 153, na minha defesa reside a minha segurança, ou algo assim, né, porque eu estou traduzindo, descreve este ciclo, explicando que nos esquecemos do ataque que perpetramos contra nós mesmos, o projetamos atacando a todos, e nos sentimos justificados, porque tudo o que vemos são ataques dos outros, né? Então, como a projeção dá lugar à percepção, então eu me esqueço que eu estou me atacando o tempo todo. De que forma que eu estou me atacando? Primeiramente, lá com a minha culpa do pecado original, né, que já veio comigo. Eu estou me atacando, eu estou me atacando, eu estou me atacando, eu me acho um pecador, uma pecadora, um desgraçado, um miserável. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sirvo para nada. E aí, os outros captam essa projeção da minha culpa, né? Da minha própria culpa. Eu sou uma pecadora. E aí eles vêm e me atacam como resultado da minha projeção. Aí, como eles me atacaram, eu me sinto no direito de revidar.
aí vira o ciclo de ataque e defesa, sobre o qual ele fala na lição 153. Quiser saber mais, vai lá e volta no vídeo do ano passado, que foi bastante bem explicado, tá? Muito bem. Bill não viu que Bill, queria que os seus pais preferissem a sua irmã e não a ele. E também não viu que desejava que o seu pai destruísse o seu escritório, porque Bill estava inconsciente dos seus sentimentos, desses sentimentos. Então, por que o Bill, inconscientemente, ele ia querer ser criado num lar onde os pais só tinham olhos para a irmã, né? E não para ele, desprezavam ele. E aí, quando a irmã morre, os pais ficam péssimos, porque os pais de Bill pensam que tinha morrido o filho errado, né? A gente queria que tivesse morrido o Bill, a gente não gostava do Bill, a gente gostava da nossa filha, mas Deus veio e levou a nossa filha e não levou o Bill, né? Então, isso provocou uma dor monstruosa no Bill, imaginem só. Mas aí, o que Jesus está explicando é que inconscientemente, para poder projetar a culpa que ele já tinha encarnado com essa culpa, né? Ele precisava que os pais rejeitassem ele e preferissem a irmã dele, tá bom? Então, a solução não está em eu ter pais que me prefiram. Até porque se o meu pai me prefere, ele já está desprezando a minha irmã, o que é igualmente ruim, né? Eu não quero que prefira ninguém, eu quero um amor incondicional que seja dado igualmente para todos. Porque, poxa, se não me preferir é ruim, mas se preferir também é ruim, porque então tá deixando de lado lá o outro, então isso também vai me causar culpa, né? E por que isso tudo acontece? Ou melhor, como é que eu vou corrigir tudo isso? Do lado de fora? Arranjando pais que me prefiram? Não, eu vou corrigir tudo isso do lado de fora, olhando para o meu conteúdo mental, né? Olhando para aquilo tudo dentro de mim, que eu sou uma pecadora miserável, que diz que eu sou uma pecadora miserável, desgraçada, e que faz com que essa culpa seja projetada como pais rejeitadores. Os pais que me rejeitam, os pais que preferem a minha irmã e não a mim, né? Sabemos que assim era como ele colocava as coisas e que, como já destacamos, ele se aferrava à história, contando-a reiteradamente, algo que todos nós fazemos, justificando as suas reações ao que ele percebia como a rejeição dos seus pais. Então a gente faz isso tudo, né, gente? O tempo todo, em maior ou menor medida. Vocês concordam comigo? A gente faz isso o tempo todo. Lá na minha infância, a minha mãe gostava mais da minha irmã, a minha mãe me rejeitou, a minha mãe não queria saber de mim, a minha mãe, naquele dia, ela me deu uma surra e foi horrível, porque ela me deu uma surra na frente das minhas amigas. E a gente conta isso para todo mundo várias vezes, né? E às vezes aquela pessoa que está ali na nossa frente, ela está querendo fugir, ir embora, mas por educação ela fica ouvindo a gente, né? E isso acontece com a gente também. A pessoa vem se lamentar, como eu sou desgraçada, minha vida, né? Não, isso é assunto entre mim e Deus, né? E eu vou pedir a Deus aqui nessa jornada de cura da criança interior para curar essas feridas na minha mente. Para eu não precisar falar mais disso nunca mais na vida, né? Ao reagir autodestrutivamente, e se lamentar é uma forma de autodestruição, ele está aprovando as suas percepções errôneas. É o que Jesus diz para Helen a respeito de Bill. De fato, aprovamos as suas percepções errôneas devido ao terrível conceito que temos de nós mesmos. Primeiramente, nós julgamos a nós mesmos e nos declaramos fracos, vulneráveis e pecadores, o que significa que os demais nos tratarão dessa maneira. Nunca vemos a nossa própria parte no ataque, somente vemos a parte do outro. E assim seguimos pela vida, nos escondendo de nós mesmos. Aí Jesus vem e diz mais uma frase.
Ninguém tem o direito de modificar a si mesmo segundo as distintas circunstâncias. Aí o Dr. Kenneth comenta, explica, tá? A utilização do termo direito aqui é confusa. Num certo sentido, todos temos direito àquilo que escolhemos. Não obstante, o que neste caso Jesus quer dizer é que as meras ações dos outros não justificam a mudança da imagem própria. Quer dizer, eu não vou ser quem o outro diz que eu sou. Eu vou ser quem eu sou. E quem eu sou? O Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Né? Ah, mas aí o fulaninho chegou lá e me viu como uma mulher horrenda, feia, desagradável, grosseira. Tá, essa é a percepção dele. Eu vou mudar a minha consciência de quem eu sou, porque o fulaninho me viu como uma mulher horrenda? Né? Se você quiser realmente compreender esse conceito, pegue uma pessoa dos seus relacionamentos que dentro de você não tenha a menor importância. E aí imagine que aquela pessoa fala mal de você seguidamente. É importante? Não. Deixa eu falar, ué. Eu não tenho controle sobre o que as pessoas falam a meu respeito. Eu não tenho. Na verdade, eu não tenho controle sobre o que as pessoas pensam de mim. O que eu espero é sim, que as pessoas que gostam de mim, gostam do meu jeito de ser, têm compatibilidade, afinidade comigo, estejam aqui comigo se relacionando, estejam aqui no meu canal, aprendendo sobre um curso em milagres. Aquelas pessoas que não têm, elas seguem o caminho delas. Eu não fico perdendo tempo, o meu tempo, a minha energia, com pessoas com as quais eu não sinto afinidade. Ah, eu vou lá no canal do outro para ver o que o outro está falando para eu poder falar mal. Não, eu não faço isso, eu não perco meu tempo. Né? Eu assisto os vídeos das pessoas que eu amo, que eu acho que me ensinam. Né? Estou usando isso como um exemplo. Para a gente ver que, no fundo, a gente sabe como a coisa funciona. Mas o fato é que as opiniões dos nossos pais, elas são cabais para a nossa autopercepção. E o que Jesus está falando é que para a gente crescer, a gente vai precisar abrir mão disso. A gente tem que se identificar com quem a gente é. E não com aquilo que os nossos pais perceberam que nós seríamos, ou éramos, ou somos ainda hoje. Né? Ah, você é assim, assim. Né? Não, não sei, sou. Na sua percepção, eu sou. E isso pode ser muito bom também. Você pode ter um pai que chega para você e fala, nossa, minha filha, mas você é um gênio, você é maravilhosa. Olha que maravilhoso. Eu posso pegar isso e guardar para mim. Né? Mas eu tenho que ter, mesmo que seja bom, eu tenho que ter a confiança, eu tenho que ter a consciência de que, não apenas com relação ao meu pai e à minha mãe, mas com relação com toda e qualquer pessoa que se aproximar de mim, o que a pessoa acha de mim é uma percepção dela, que vem do conjunto de valores, ideias, sentimentos, as crenças dela de vida. É dela, né? E aí é muito legal, porque eu vou ficando imune às críticas e eu vou ficando imune aos bajuladores, que também aparecem nas nossas vidas. Muitas vezes a pessoa te elogia por uma manipulação, porque ela ainda está lá no programa do ego, ela tem alguma coisa que ela quer de você, ou melhor, tem alguma coisa que ela quer de você, e ela vem te bajular. Por isso que eu tenho que ter um centro muito forte. Eu sei quem eu sou. Né? Quem é o meu ideal? Para onde eu estou caminhando? Para minha consciência crística. Eu não estou caminhando para ser igual àquela mulher bem-sucedida que eu vejo lá no Instagram. Milionária, na lancha, de maiô. Muito bonita. Não. Eu estou caminhando para ser quem eu sou. Eu estou caminhando para ser o meu eu superior. Ela é ela. Ah, mas ela é maravilhosa. Que bom para ela. Mas eu não quero ser ela, porque eu sou eu. E eu sou única. E você é único. O que não quer dizer que eu sou melhor do que ela. Mas também não quer dizer que eu seja pior do que ela, porque eu sou eu. Né?
E aí a gente vai ancorando, a gente vai construindo a nossa casa sobre a rocha sólida da espiritualidade, de eu saber quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou eu. Não é? O Luiz Antônio Gasparetto, ele falava muito disso, né? Ele foi objeto de muitas pessoas puxando o saco dele, bajulando ele, criticando ele, acabando com ele, tentando destruí-lo. Eram muitos ataques e muitos elogios, né? E ele falava isso com muita frequência. Eu não preciso do seu elogio, porque eu tenho o meu elogio. Eu não preciso do seu amor, porque eu tenho o meu amor próprio. Quando você me ataca, quando você me critica, isso não é importante para mim, porque eu sei quem eu sou. E quando eu sei quem eu sei onde eu tenho que melhorar. Isso pode parecer, gente, muito arrogante, se a gente não observar do ponto de vista metafísico. Nossa, mas que homem arrogante. Ele está dizendo que ele não precisa de ninguém? Não. Ele amava os alunos, era super carinhoso, fazia piada, recebia o amor que todos os alunos davam para ele, mas ele não se definia por aquilo. Aí é que está o segredo. Eu não vou me definir pela forma como você me vê. Eu não vou me definir pela forma como a minha mãe me via. Eu não vou mais me definir pela forma como meu pai me vê. Eu vou me definir por quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e sem pecado. Essa é a minha natureza real. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Entendem? Então eu não posso me definir pelo que as pessoas que estão lá fora me dizem que eu sou. E esse é o processo do crescimento, do verdadeiro crescimento. Isso é que é sair da casa dos pais. Você pode estar com 50 anos, você mora fora da casa dos seus pais há 30, você casou há 30, você teve seus filhos e você emocionalmente ainda é uma criança. E dentro de você, as vozes dos seus pais definem quem você é. Você pode ser o filho de ouro. Você pode ser o filho que é a ovelha negra. Você pode ter sido o bode expiatório da família. Quando é que você vai liberar os seus pais e se liberar dessas relações doentias? Porque quando você se libera e libera eles, a cura neles também é monstruosa. Eles se curam. É muito lindo de ver isso, tá bom? Então é disso que o Dr. Kennedy está falando aqui. O fato de que um dia eles nos tratem de uma maneira e no dia seguinte de outra maneira, tá falando dos pais, né? Como exemplos, né? Exemplos matriciais, os nossos primeiros exemplos, os primeiros deuses das nossas vidas, né? E no dia seguinte, de outra maneira, não guarda relação alguma com a nossa própria imagem, a qual não provém do exterior. Não pode provir do exterior, não pode. Tem que vir de dentro. Por isso que a gente medita, por isso que a gente ora, por isso que a gente se conecta com Deus em primeiro lugar, tá? Essa imagem não depende do amor ou do ódio que os outros nos professem. O que sintamos com respeito a nós mesmos somente pode provir de uma decisão que nós tomamos. Claro que essa decisão pode ser escutar o ego. E aí o ego tá super afim de repetir tudo aquilo de que o teu pai e tua mãe te xingavam quando você era pequeno. Eu tenho uma coleção aqui de coisas, né? Quando elas vêm na minha mente, eu já sei que são da minha mente errada. Eu falo, oh, não, obrigada, eu sou muito mais do que isso, né? Aí Jesus vem e lasca. É teu dever estabelecer, sem nenhum tipo de dúvida, que você não está disposto, em absoluto, a se identificar com as percepções errôneas de qualquer pessoa que seja.
incluindo a ti mesmo, que qualquer pessoa tenha a teu respeito. Então não posso ter, não posso ter. Vocês imaginem, gente, uma pessoa pública. Vamos pegar o Neymar. O Neymar, se o homem faz o gol, ele é idolatrado. Se o homem perde o pênalti, ele é o último dos moicanos. Vamos matá-lo. Se ele vota lá no não sei quem, as pessoas que votam em não sei quem amam o Neymar. E as pessoas que gostavam do Neymar, mas que votaram no outro fulano de tal, odeiam o Neymar. Imagina a vida desse homem, se ele não tem um centro. Imaginem como é. Esse é um exemplo extremo, mas é um exemplo válido para vocês entenderem como é que isso funciona. O Neymar, para ele manter a sanidade mental dele, ele tem que levantar de manhã e antes de calçar a chuteira ou a pantufa, sei lá, que deve ser a primeira coisa que ele calça, ele tem que falar assim: eu sei quem eu sou. Eu sou um jogador de futebol. Eu hoje vou fazer o meu melhor. Eu hoje vou treinar o meu melhor. Eu hoje vou jogar a melhor partida que eu puder. E só. Eu vou jogar a melhor partida que eu puder no dia de hoje. Eu sei quem eu sou. Eu sou apenas um jogador de futebol que tem que treinar e que é pago por isso, que vai para o trabalho lá. Fazer flexão, fazer polichinelo e treinar, acertar no gol. Não é isso? Não, aí as pessoas amam o cara, aí o cara vai envelhecendo. Ele vai perdendo potência física, ele vai perdendo habilidade, domínio com a bola, reflexo rápido. O desempenho dele como jogador vai diminuindo. Aí a torcida acaba com ele. Aí ele vai ser demitido daquele clube importante no qual ele joga na Europa e ele vai jogar num menor, ou talvez ele volte para o Brasil para jogar num clube brasileiro. Ele vai ter que se preparar para isso, gente. Porque é o fluxo da vida. É assim que a vida flui. Agora, se ele disser que ele é um fracassado, porque ele não é mais o Neymar como jogava quando tinha 25 anos, então ele está numa enrascada. A mesma coisa para mim e para você. Então a sua tarefa é escrever todos os rótulos que você recebeu na sua infância, do seu pai e da sua mãe, dos seus irmãos também. Você recebeu uma porção de rótulos, Alguns muito bons, alguns muito ruins. Perceba se os bons também não te aprisionam. Quer ver um rótulo bom que aprisiona? Nossa, essa minha filha é maravilhosa, ela não dá trabalho para ninguém. Ela é tão boazinha. Danou-se! Você está escravizado no papel da boazinha. No dia que você quiser dizer um não para sua família, acabou. Vai haver um cataclisma. As pessoas vão deixar de gostar de você, não vão mais querer você por perto. Mas espera aí, você dizia assim o tempo todo e agora? Você está dizendo não? Não quero não. E as pessoas te tiram da vida delas. Elas te tiram. Como é que você vai ficar com isso? Elas te tiram e te põem ao bel prazer delas. Né? Você fala um negócio aqui no vídeo no YouTube que a pessoa se ofende, ela para de te seguir. Como é que eu vou ficar? Eu tô sendo eu. Eu tô ensinando a minha verdade da melhor forma que eu posso, todos os dias, com base no aprendizado dos caras que eu digo para vocês que são os meus mestres. Se ficar bom para você, se você estiver aprendendo, que maravilha. Se você não estiver aprendendo e não ficar bom para você, então é melhor mesmo que você procure uma outra pessoa, né? Mas eu não vou me definir por isso. O meu objetivo não é ter 100 mil seguidores. Não é. O meu objetivo é ajudar as pessoas com o ensinamento que salvou a minha vida há 24 anos atrás, 25. É só isso. Você não quer ficar famosa, aparecer na revista Caras? Eu não. Deus que me livre. De jeito nenhum. Eu quero recolher algumas ovelhas desgarradas que esbarrarem comigo aqui neste canal de consciência crística. Como um dia eu fui recolhida. Através da bênção e da misericórdia do nosso Mestre Jesus Cristo. Tá?
E aí, vejam que interessante como o Dr. Kenneth comenta, né, isso. Esta é a nossa função, quer dizer, eu não me identificar com as percepções errôneas que as outras pessoas tenham de mim. O termo dever se refere à necessidade de estabelecer, sem nenhum tipo de dúvida, que não estamos dispostos a nos identificar com as percepções equivocadas que qualquer pessoa possa ter de nós, ao nosso respeito. Os demais são livres para pensar o que quiserem com respeito a nós, a nosso respeito. Mas isso não tem nada a ver conosco, a não ser que escolhamos estar de acordo com essas pessoas. Isto quer dizer que o problema não é o que eles digam ou façam, mas sim o que nós dizemos. Seus supostos ataques não têm efeito em nós, a não ser que nós acreditemos que eles estão justificados em algum nível. Então, se eu acreditar que o outro está justificado no ataque dele a mim, aí eu vou ter um problema. Se eu estou sabendo que eu estou fazendo o meu melhor, que eu estou na minha verdade, que eu estou no meu centro, no meu eixo, que eu orei, pedi ao Divino Espírito Santo para me orientar aqui, o que eu falo, com quem eu falo, onde eu vou, como eu gravo esse vídeo, como eu traduzo esse livro. Que o outro vai pensar de mim é uma questão dele. Claro que eu estou imbuída do propósito de me tornar um ser humano melhor a cada dia que passa. A abandonar os meus defeitos de caráter, a me tornar uma pessoa melhor, mais respeitosa, mais amorosa, né? Como cada um de vocês aqui. Não é isso? Mas o que as outras pessoas vão fazer com a forma como elas me percebem, se eu estou sendo respeitosa e amorosa, aí é problema delas, não meu. Agora, a mensagem muda quando Jesus faz referência a questões específicas da atividade docente de Bill. Lembrando que Bill era professor universitário e que Bill não conseguia falar em público. Em todas as nossas experiências, é importante notar como atribuímos o nosso mal-estar ou desassossego ao que é específico. Se o tempo fosse melhor, né, o clima, se fosse melhor, eu me sentiria melhor. Como não vou me sentir pessimista e deprimido com o que está ocorrendo no mundo, eu estou bem assim, estou bem aqui nesse momento. Como não vou me sentir triste, pessimista e deprimida com o que está ocorrendo no mundo? E, obviamente, que eu estou aborrecido. Eu não tive o aumento de salário que me foi prometido. Deste modo, Jesus diz a Bill, ou melhor, de modo que Jesus diz a Bill. Aí olha o que Jesus vai falar sobre isso com o Bill. Estamos tendo aconselhamento crístico aqui gratuitamente no YouTube. Se você começa a se preocupar por fatores totalmente irrelevantes, tais como as características físicas da aula, o número de estudantes, a hora da aula e as múltiplas circunstâncias que você escolher selecionar para dar ênfase e basear nessas aulas basear nelas o que te foi percebido erroneamente, terás perdido o conhecimento de qual é o propósito de qualquer relação interpessoal. Então, enquanto ele estiver olhando para a forma das aulas, ele está perdendo o conteúdo. O conteúdo é o propósito das relações interpessoais entre ele, Bill, e os alunos dele. Tá? A forma das aulas, o número dos alunos, a matéria que ele vai lecionar, a hora da classe, onde vai ser dado, qual a sala, ele está perdendo o conteúdo. E aí, olha qual é o conteúdo. Aí o Dr. Kenneth explica. O propósito de qualquer interação é nos lembrarmos que somos um. Temos tanto medo desta verdade que a deslocamos para todo tipo de questões específicas e já sabemos o quão preocupados podemos estar. Por exemplo, se preparamos uma cena para um jantar para alguns convidados, queremos que tudo saia perfeito. Não pode haver um garfo fora de lugar. Se fosse assim, o evento seria arruinado. Se temos uma entrevista importante, temos que aparentar, né, estar completamente imaculados.
Então a maquiagem e o cabelo tem que estar perfeitamente adequados. O nó da gravata muito bem feito e em seu lugar. Isto não quer dizer que não devamos cuidar ou ser meticulosos com o nosso aspecto pessoal. Mas quando isso se converte numa obsessão, quando acreditamos que o propósito da entrevista é obter um posto de trabalho, em vez de experimentar os nossos interesses comuns, obviamente estamos dando ênfase ao lugar equivocado. A razão para organizar um jantar não é mostrar aos demais que somos magníficos cozinheiros, anfitriões ou decoradores de interiores, mas sim simplesmente mostrar a nossa inata igualdade. Se ao darmos uma aula, nos centramos nos detalhes que Jesus acaba de enumerar, teremos nos esquecido que o nosso propósito é ensinar, mediante a demonstração, que nós e os nossos alunos somos um, que compartilhamos o mesmo interesse em aprender a nossa lição comum de perdão. Que bonito, né? E isto pode ser aplicado a tudo. Se somos um pai ou uma mãe e a nossa principal motivação é que o comportamento do filho na escola ou diante dos convidados seja correto e que o seu aspecto seja o adequado, teremos nos esquecido de que o propósito de ter um filho é demonstrar a unidade da família. Se em verdade demonstrássemos esse propósito, estaríamos ensinando a esse filho que a finalidade da escola não é obter boas notas, mas sim, só um minuto aqui, adverti-lo, né? Mas sim advertir de que o rendimento na classe é, em último termo, irrelevante. Isso não significa, por exemplo, que não ajudemos os nossos filhos com as tarefas escolares ou que não os animemos a aprender. Mas o conteúdo subjacente seria ensinar que não existem diferenças entre eles e os demais e que o seu próprio valor não depende de avaliações externas. E assim, assinala o texto de uma passagem que originariamente fazia parte da mensagem que Jesus deu a Bill, tá? Aí eu vou ler aqui o texto, que é muito lindo, tá? Não vamos confundir esse texto aqui, meus amores. Não vamos achar que Jesus está dizendo que tá ok a gente não cobrar, não ajudar os nossos filhos, né, a terem boas notas, tá? Não vamos confundir, porque não é esse o objetivo aqui, tá? Mas vocês vão entender à medida em que eu ler o texto aqui, vai ficar mais claro. É o capítulo 4, as ilusões do ego, o item 1, ensinamento certo e aprendizado certo, tá? 1, 7, 1 a 6. Muito bem. O teu valor não é estabelecido pelo ensino ou pelo aprendizado. O teu valor é estabelecido por Deus. Enquanto contestares isso, tudo o que fizeres será amedrontador, particularmente qualquer situação que se preste à crença na superioridade e na inferioridade. Os professores têm que ser pacientes e repetir as suas lições até que elas sejam aprendidas. Eu estou disposto a fazer isso porque não tenho nenhum direito de estabelecer os limites do teu aprendizado para ti. Mais uma vez, nada do que executas, pensas, desejas ou fazes é necessário para estabelecer o teu valor. Esse ponto não é discutível, exceto em ilusões. O teu ego nunca está em jogo, porque Deus não o criou. Deus não criou o ego. O teu espírito nunca está em jogo, porque Ele, Deus, o criou. Qualquer confusão nesse ponto é ilusória e nenhuma forma de devoção é possível enquanto durar esta ilusão. Tá bom? Nessas primeiras mensagens dirigidas a Helen e a Bill, podemos constatar que Jesus estava dando a eles um treinamento prático, aplicando às suas vidas pessoais os mesmos princípios que ensinava de modo mais geral em um curso em milagres. E também ele quer que nós coloquemos esses ensinamentos em prática
E esta é a razão do livro de exercícios. Lembrando, hoje eu vejo o sol passado. Quando essa mensagem foi ditada, o livro de exercícios ainda não tinha sido ditado. As lições do livro de exercícios tomam os princípios abstratos do texto do curso e os aplicam especificamente à vida cotidiana. Jesus assinala que as questões específicas com as quais nos envolvemos, são intrinsecamente irrelevantes. O que sim é importante e é o seu propósito de nos ensinar o nosso propósito comum. Tá? Muito bem, aqui eu vou parar, a gente já caminhou bastante, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, isso aqui é a parte mais importante do livro, que a gente está lendo agora, tá? É a parte mais importante do livro. É a parte que vai ser a parte fundamental para a gente desfazer o especialismo das nossas relações com os nossos pais, pai e mãe. Seja o especialismo devido às relações de ódio que estabelecemos com eles e também em relação às relações de amor que também estabelecemos com eles. Porque as nossas relações com os nossos pais, elas são um misto de ódio e amor. Não são? Né? Falando nem sem citar um curso de milagres, né? Então, é muito importante essa prática, né? E é o que eu digo para vocês. E esse é o objetivo desse canal. É eu trazer o ensinamento de um curso em milagres para minha vida prática. Este é um curso de psicologia espiritual. Para que eu vou para o psicólogo? Para que eu procuro o psicólogo? Para eu ajeitar a minha cabeça que não está funcionando bem. É para isso que eu vou ao psicólogo. Eu não vou ao psicólogo porque eu estou maluco. Apenas. Eu vou ao psicólogo, a um psicanalista, porque as coisas não estão fluindo bem na minha vida e eu sei que elas podem fluir muito melhor se eu ajeitar a minha cabeça. Então, essa é a função de um curso em milagres. É ajeitar a minha cabeça. É fazer com que eu pare de rodar o aplicativo do sistema de pensamento do ego, comece a rodar o sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. Tá? Então, se eu estou estudando esse ensinamento e a minha vida não está melhorando, os meus relacionamentos não estão melhorando, coisas boas não estão começando a acontecer na minha vida, tem algo de equivocado aí com a minha prática. Eu não acho que seja esse o caso de vocês, tá? Muito pelo contrário. Pelos depoimentos que eu recebo aqui, por favor, me escrevam, eu fico muito feliz. A coisa está indo de vento em polpa. Esse é o objetivo de Jesus. O curso em milagres é um ensinamento prático. Por isso que eu digo para vocês, ficou na dúvida com a lição do dia? Volta no vídeo de 21, volta no vídeo de 22. Tá se sentindo mal? Volta nos vídeos, volta no ensinamento, lê de novo o texto. Amanhã às 8 da noite teremos a nossa primeira live. Tá? Esse ano a gente começa, como eu tinha prometido a vocês no ano passado, que assim que o canal fizesse 1000 inscritos, e ele fez, tipo, uma semana antes do ano passado terminar, a gente começaria a estudar o livro-texto. E aí, meus amores, entendendo o livro-texto, a gente deslancha, tá bom? E a gente vai estudar o livro-texto com base em todos esses ensinamentos do Dr. Kenneth Wapnick e do Tom Wakechild. Tá bom? Então, continuem com a tarefa de vocês, com as tarefas de vocês. O diário de mudança de atitudes, tá? Que é um diário de conscientização, de ampliação de vocês, na própria intimidade com vocês mesmos, tá? Continuem com a meditação, continuem com a lição do dia, com a prática da lição do dia, com a prática da lição do dia para a relação papai e mamãe, tomem o floral que eu botei lá, a receita, façam a oração do perdão, né? Ai, Jaque, não dá tempo para tudo. Dá uma espremida. Faz a meditação de proteção de São Miguel Arcanjo, tá? E vai dar tempo para tudo, é só você espremer tudo, tá?
Se você tirar 1 hora do seu dia, vai dar tempo para tudo. Já que você está gravando vídeos de mais de 1 hora, ouve enquanto você estiver tomando banho, ouve enquanto você estiver dirigindo, vai dar tempo para tudo, tá? E vocês vão ver como a vida de vocês, a nossa, estará no dia 31 de dezembro. Tá bom, meus amores? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. A minha eterna gratidão por cada um de vocês que está aqui. E, se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.